Mais uma vez, eu chego diante de você com a responsabilidade tão grande de dividir a bendita palavra de Deus, de repartir com você essas realidades tão gloriosas da palavra do Senhor. São poucos minutos, mas nesses poucos minutos eu quero plantar a eternidade dentro do seu coração. Porque o próprio Senhor Jesus disse assim: os céus podem passar, a terra deixar de ser, mas Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. E à medida que vamos conhecendo a palavra de Deus, vamos conhecendo o propósito de Deus para a nossa vida. E o propósito que Ele tem, Ele mesmo definiu dizendo assim: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E essa vida abundante não é para determinadas pessoas escolhidas por Ele, não. Deus não tem filhos prediletos, não tem. Agora, Deus tem aqueles filhos que buscam conhecer a vontade dEle. E Ele se revelou a vontade dEle aqui na Bíblia. A Bíblia traz a vontade do Senhor. E à medida que você vai lendo, cada texto é como se fosse uma semente que cai no seu coração e o Espírito Santo, que é Deus, rega essa semente, fazendo-a brotar. O Espírito Santo vivifica a palavra para que você possa realmente viver, pautando a sua vida segundo os princípios da bendita palavra do Senhor. Hoje, minha Bíblia está aqui aberta em 1 Coríntios capítulo 15. E eu vou ler para você os versículos de número 3 e o verso 4. Grave no seu coração essa verdade, experimente essa verdade, preste atenção. Diz assim, 1 Coríntios 15, 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A Bíblia, ela é chamada as Escrituras. A vontade de Deus está revelada aqui, é a palavra dEle. E a nossa vida tem que estar pautada pela Bíblia. Hoje é muito comum, fazemos uma viagem, antes a gente usava aquele mapa de papel, hoje tem o Waze, tem o GPS, tantas maneiras para nos levar a um destino, não é assim? E é tão interessante que esse último aplicativo Waze, quando na estrada você vai e 5 quilômetros à frente há uma barreira, um acidente, ele já diz, olha, a 5 quilômetros a pista estará interditada. Assim Deus, Ele sabe o que existe não apenas no ontem, no presente, mas Ele conhece o nosso amanhã também. E quando você lê aqui as Escrituras, você vai compreender isto. Paulo dizendo assim, antes de tudo, a fé cristã não é uma religião. Antes de tudo, a fé cristã é um relacionamento com Deus. Esse relacionamento está revelado aqui nas Escrituras e você tem que viver segundo esses princípios que estão aqui na palavra. Ele diz, eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi por isto, foi para isto, a razão pela qual Cristo morreu. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele não morreu para ser um mártir. Ele não morreu para ser um evento histórico apenas. Ele não morreu para ser um espetáculo. Ele morreu, diz aqui a palavra, por nossos pecados. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Os céus podem passar, a terra desaparecer, mas Deus vela, Deus guarda a sua palavra, Deus cumpre o que está aqui. O cuidado dele é tão grande com a sua palavra, o zelo do Senhor. Deus vela. E diz aqui a palavra, Cristo morreu pelos nossos pecados. Talvez você pense assim, pastor, morreu pelos pecados assim, os pecadões. Não, não existe um pecado grande nem um pecado pequeno. Todo pecado
é uma desobediência à vontade de Deus. E todo pecado só tem uma coisa, que é o salário. A Bíblia diz assim, que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Não apenas a morte física, que já é uma consequência do pecado. Morte não significa destruição, aniquilamento. Não, não, não. Significa separação. O significado da palavra morte é a separação. A morte física acontece quando? Quando o meu corpo, que é a minha casa, eu moro aqui, eu sou um espírito, tenho uma alma, moro num corpo. Se essa casa deixa de oferecer condições para o morador morar, ele tem que sair. Se é um acidente e a casa ficou toda arrebentada, o morador tem que sair. A morte física acontece quando o nosso espírito deixa o nosso corpo. Mas a morte espiritual também é a separação eterna de Deus. E quando você lê aqui as Escrituras, mostra exatamente isso, que Cristo morreu pelos nossos pecados. A palavra diz, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o que Jesus Cristo fez? Ali na cruz, Ele assumiu os nossos pecados. O castigo que devia vir sobre mim, veio sobre Ele. A morte de Jesus é para nós hoje o quê? A compreensão que é uma morte substitutiva. Ou seja, Ele nos substituiu. O castigo que devia vir sobre mim, veio sobre Ele. Quem tinha que estar ali na cruz seria eu, seria você. Mas o que Ele fez? Ele tomou o nosso lugar. Ele assumiu o nosso lugar. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele não morreu, não foi para fazer um espetáculo, não. Diz aqui a Escritura, que Ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Tudo que Ele fez estava de acordo com as Escrituras, a palavra do Senhor. E tudo que você tem que fazer é também tomar posse do que Ele falou através da Escritura. Quando lemos João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Este é o presente de Deus, é a salvação, é a graça, o que Ele tem para a sua própria vida. Nosso telefone fica ao seu dispor o dia todo, 3429-9550. Às 24 horas você pode ligar, não importa onde você esteja, talvez aí do outro lado do planeta, lá embaixo, no Japão, mas ligue para nós. O código aqui é o 31, então é 031-3429-9550. Queremos ouvir você, queremos orar por você e deixar a sua vida nas mãos daquele que pode todas as coisas. E amanhã, se Ele permitir, eu quero retornar nesse horário para continuar a profetizar vida ao seu coração. Até lá, no nome de Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.